partir da lei das mudanças, artigo 20 e seguintes na Lei de Introdução ao Direito, às Normas de Direito Brasileiro. Orientei um belo trabalho até no IDP, onde eu oriento, né, em Brasília, mestrados a profissionais, então gente que quer fazer coisa prática, do magistrado do Sergipe, né, sobre o artigo 20. Ele estava muito encasquetado com as consequências, com o artigo 20, ele fez um belo trabalho sobre consequencialismo. Consequencialismo citado pelo ministro Fux no julgamento da semana passada, inclusive, no Supremo, sobre o tema das patentes. Mas, nesse tema, gostaria de dizer que a Lei de Liberdade Econômica ela é uma lei, então a gente não deve associá-la a um determinado governo, nem a uma linha de pensamento. É uma lei, ela passou no Congresso com quórum qualificado, teria quórum para reforma constitucional. Teriam muitas discussões por que ela passou, mas um motivo, sem entrar em questões políticas, que eu não sou avesso, mas ela passou porque o Brasil, em 2014 e 2015, teve muito problema. O PIB caiu 7% e a população sentiu que houve ali excessos de intervenção do Estado na economia que houve várias perdas ali, intervenção no mercado de combustível, no mercado de energia, as privatizações não conseguiam ir para frente. Então, houve um momento, sem entrar em mérito, que essa lei foi aprovada, esse vetor de maior respeito a um direito fundamental, que é da livre iniciativa. Luciano, livre iniciativa é um direito fundamental? Eu já defendi isso desde 2008, e o Supremo reconheceu isso num caso recente do Uber, contra a prefeitura, acho que de Fortaleza, que a prefeitura de Fortaleza queria regular o Uber, os aplicativos, e, no fundo, a defesa da empresa foi direito fundamental de entrar no mercado. Então, esse direito fundamental a entrar, permanecer no mercado é um direito fundamental. E o mercado nada mais é do que um espaço público de interação, de trocas econômicas entre pessoas, né? Ele não é bom nem ruim, né? Ele é só um espaço de trocas. Ele pode funcionar fisicamente, ele pode funcionar pela internet, né? Mas é esse espaço de interação. E a Constituição adota um sistema de democracia e livre mercado, né? Que são os requisitos, segundo um economista Acemoglu, de origem turca, radicado no MIT, na obra Por que Nações Fracassam, né? Elas fracassam porque apostam contra regimes democráticos e de livre mercado, porque a sociedade decide melhor do que indivíduos sozinhos, né? E a gente que é do direito sabe, né? O recurso sempre vai para mais pessoas, porque mais pessoas, em tese, decidem melhor do que uma isoladamente. Então, decisões democráticas, você descentraliza a tomada de decisão política, e decisões econômicas, você descentraliza a tomada de decisão econômica, ou seja, do que produzir e o que consumir. Então, um sistema de livre mercado não é capitalismo versus socialismo, isso é uma coisa totalmente ideológica. De manual de economia, o sistema de livre mercado versus um sistema de economia planificado. O que é um sistema de economia planificado? Tem uma autoridade central de planejamento, no Brasil estaria, por exemplo, em Brasília, que planejaria quanto fabricaria de pão, de água, de tudo, etc. Então, até para ilustrar como é que isso, né, funciona e tal, gosto de dar o exemplo, e a Luciana, que já está em vários eventos comigo, né, Luciana? Já ouviu isso, mas, no fim, peço desculpa aí, Luciana, são tantos eventos mas essa história eu acho imperdível. É um caos, né? É um caos. Está no livro do Harari, que é um cara de esquerda, assim, né? Ou seja, não é uma coisa assim, esquerda versus direita. O Harari conta essa história. Que no Homo Deus, né? Aquele historiador israelense famoso, no livro Homo Deus, então ele conta que
Ele mesmo diz que economia de mercado e democracia estão aí, não porque se impuseram à força, porque são mais eficientes, né? Só por isso. Ele está preocupado que as grandes plataformas digitais, por terem muita informação sobre as pessoas, podem colocar em xeque democracia e livre mercado. Tá? Então, a preocupação dele é mais essa, né? Como a tecnologia pode colocar em risco democracia e livre mercado. O prognóstico dele deu meio errado, né? Ele estava muito assustado com Trump, Brexit, no fim, os Estados Unidos já resolveu com o sistema de democracia, né? Mas, enfim, não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, estou dizendo que a democracia você tem... Eu estava com a minha mulher até assistindo o discurso do Biden, assim, e eu já tinha ouvido o discurso do Trump, parecem dois mundos, mas só a democracia que permite esses ciclos. E correções, eventualmente. Tal. Então, o Harari conta que o Gorbachev, que fez a abertura, né, Glasnost, da União Soviética, já pensava em abertura, mandou uma missão de economistas soviéticos na Inglaterra para conhecer banco, né, bolsa de valores e tal. Aí os economistas soviéticos conheceram tudo. E aí, no final do dia, os ingleses perguntaram se eles queriam conhecer mais alguma coisa. Né? E aí os economistas soviéticos disseram, olha, nós gostaríamos de conhecer a Autoridade Central de Planejamento do Pão. Aí os ingleses, não, como assim? Não, é que a gente foi no banco, depois a gente foi, né, na bolsa, depois a gente foi em tal lugar e a gente viu que não tinha fila na padaria. Então, é sinal que a Autoridade Central de Planejamento do Pão é muito eficiente, porque na União Soviética tem fila, né? Aí os ingleses riram e disseram, não, quem decide o quanto de pão vai ser fabricado são os padeiros e os consumidores. É o que Smith chamava, metaforicamente, né, a mão invisível. Ele nunca disse que tem uma mão invisível, ele diz que há um ajuste, porque ele deriva a teoria econômica da biologia. Né? E hoje parece que a biologia tem sido influenciada pela economia ao falar de mercados naturais. Até os animais tendem a agir de maneira eficiente e não para sobreviver, né? Salvo o ser humano, que é uma outra situação. Mas os animais tendem a ser bichos extremamente pragmáticos e eficientes, né, nas suas interações. Mas, então, para dizer que o sistema de livre mercado ele não é bom nem ruim. Ele está ali como uma forma de organização da atividade produtiva e de consumo. Isso não significa que o Estado não possa intervir, não significa que as pessoas precisam morrer de fome, não tem nada disso. É um sistema de organização, como a democracia é um sistema de tomada de decisão política. Então, é importante dizer isso porque a Lei de Liberdade Econômica ela aposta neste direito fundamental. E aí um detalhe interessante que é bom contar, no livro História da Riqueza do Brasil, Jorge Caldeira comenta que o período em que o Brasil teve pior desempenho econômico foi o período do Império. Foi no século XIX, foi quando o Brasil mais empobreceu frente aos Estados Unidos. E uma das explicações dele é que, claro, as empresas são fonte de riqueza, né? Geração de bem-estar e de riqueza e de inovação. Então, o Caldeira chega à conclusão que um dos motivos é que para abrir uma empresa no Brasil imperial, você precisava de uma concessão do rei. Imagina, para abrir uma empresa, o rei tinha que me autorizar. E ele usava o poder dele e não autorizava todo mundo. Ou seja, a famosa expressão precisa ser amigo do rei para abrir uma empresa. Ora, nos Estados Unidos, você abriu uma empresa porque é um direito que você tem. Imagina se o rei ia autorizar o sujeito ou não a abrir uma empresa. Então, os Estados Unidos abriu muita empresa, tanto que aí o governo republicano, uma das primeiras coisas que fez, ministro da Fazenda, um jurista, a Luciana, que nos desculpe, né, um belo ministro da Fazenda, os economistas parece que não acham, porque dizem que deu inflação, Rui Barbosa, né, um jurista liberal, que teve que fugir do Brasil para estudar se refugiar na Inglaterra. Eu fui visitar o museu dele no Rio, eu não sabia dessa história dele. Mas ele, uma das primeiras coisas que ele fez foi permitir as pessoas abrir uma empresa na junta comercial, né? E o PIB, então, ali teve um desempenho importante. Bom, então tudo para dizer que essa liberdade de livre iniciativa é fundamental, independentemente do partido e tal. Mesmo meu pai, que é um cara de esquerda, que foi do Partido Comunista, essa sacada foi boa, porque
Você deixar as pessoas abrirem uma empresa é uma questão de dignidade, poxa. Então, a burocracia para abrir um negócio afeta os mais pobres, né? Então, essa lei, a grande empresa, ela joga no custo. E para vocês verem como essa situação de mercado é interessante, eu estou em São Paulo, mas originalmente sou do Rio Grande do Sul. Quem comprou a companhia de aparente, acho que está para comprar, não sei, estava em especulações, é uma empresa do Maranhão. Quer dizer, o Maranhão agora tem empresa que vai fazer investimento no Rio Grande do Sul, vai gerar riquezas, etc. Então, você tem que permitir essa circulação de riquezas, né? Então, a Lei de Liberdade Econômica aposta nisso. Ela tem um capítulo de contratos, porque ela, no fundo, ela retoma e recoloca o nosso direito comercial no caminho dos outros países do mundo todo. Dizendo, no direito comercial, os contratos obrigam, o comerciante se presume sofisticado, ele não é um vulnerável hipossuficiente que não sabe o que está fazendo, enfim. Então, se recupera a ideia de intervenção mínima, né? O comerciante não precisa ser protegido, ele tem que saber os contratos que faz e tem que responder por eles, né? Então, a Lei de Liberdade vai nessa linha. E aí o tema nosso aqui da soja verde. Então, soja verde porque é venda antecipada, né? E Maranhão tem se tornado um polo de agronegócio da soja, né? Então, creio que seja do interesse aí. Então, tem que entender os fatos, né? Sem entender os fatos, eu acho que não dá para julgar bem um caso, né? Então, vamos entender os fatos. Que tipo de contrato é esse? Esse é um tipo de contrato que o produtor rural faz por dois motivos. E antes é preciso dizer que, assim, na soja, tá, o produtor rural ele não é uma família do interior do Rio Grande do Sul de pequena propriedade que está produzindo fruta. Ele é um grande produtor, via de regra. Né? E a chamada diáspora da soja, eu conheço bem, enfim, ela começa no Rio Grande do Sul, vai subindo ali, vai oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, tudo cara vendendo terra no Rio Grande do Sul e subindo, Paraguai, depois Goiás, e vai subindo e vai, e por aí vai. Então, são normalmente grandes extensões, larga propriedade, quanto maior, mais produtivo, você tem economias de escala, né? Então, ele é um empresário, no fundo, né? Não é como disse um juiz de Goiás, um descamisado, né? Produzindo pequenas propriedades. Pode ter, cada caso sempre é um caso, estou falando em geral. Então, o produtor rural faz a venda antecipada da soja por dois motivos, termos factuais. Ou porque ele não quer correr o risco de oscilação de preço, então ele trava, na linguagem técnica, ele vende hoje algo que ele vai entregar no futuro. Então, ele vai... Hoje, o agronegócio, não sei se vocês sabem, mas o agronegócio é o único setor econômico que o Brasil tem competitividade internacional. Único. A gente é mais produtivo na soja que os Estados Unidos, por hectare. E a gente consegue isso porque a gente, além de clima, etc., porque a gente tem tecnologia, tem Embrapa, embora o Supremo não tenha ajudado muito a Embrapa e as patentes dela no julgamento da semana passada. Mas tem patente em biotecnologia e tudo, né, que torna a gente mais produtivo. Então, a estrutura principal de custos da produção está associada a sementes, a fertilizante, tudo isso é uma grande cadeia e o produtor muitas vezes recebe já as sementes para pagar depois, o fertilizante para pagar depois, tudo isso eu tenho bastante experiência nesse mercado. Mas, então ele já sabe a estrutura de custos dele, ele bota uma margem de lucro, X, né, e vende. Então, ele nunca vai vender, de novo, um comerciante não é um hipossuficiente, ele nunca vai vender pelo abaixo do preço de custo. A gente sabe por Law and Economics que ninguém faz contrato contra si mesmo, um contrato comercial, né? Se não tiver sido interditado, um comerciante nenhum se estiver em plenas condições das suas faculdades mentais, não vai fazer um contrato contra si próprio. Então, ele calcula a estrutura de custo, ele recebe tudo,
coloca a margem e vende. Por quê? Porque vai que, se ele corresse, pode o produtor rural ser um especulador? Pode, é só ele não fazer a venda antecipada. E aí, chegando no que vem, se der uma super safra nos Estados Unidos, se tem uma lei, viu, gente, que não consegue ser revogada pelo parlamento, é a lei da oferta e da procura. Então, se sobe oferta, o preço cai. Então, se dá uma super safra nos Estados Unidos, o preço de cotação na bolsa cai. E se não cobrir a estrutura de custos dele, aí é prejuízo. Então, ele faz para travar o preço. E ele também pode fazer porque ele quer fazer um financiamento, em sentido lato da palavra, né? Quem faz financiamento estrito da palavra é um banco que tem a carta patente do Banco Central. Mas ele faz um financiamento que o trader pode dar o dinheiro, ele pega o dinheiro e planta. E isso é um dinheiro que costuma, financiamento, ser mais barato que do banco, por uma razão muito simples. O banco empresta um dinheiro que não é dele, empresta o dinheiro que alguém colocou lá no banco, o banco cobra o spread e repassa. Pois então, a gente faz na soja antecipada a desintermediação bancária. Quem tem o dinheiro dá já para quem precisa, é um dinheiro que tende a ser mais barato. De novo, ninguém faz contrato contra si próprio, nenhum comerciante. Se o cara está fazendo esse contrato, é porque é mais barato que o financiamento bancário. Tá? E olha que tem financiamento bancário subsidiado pelo contribuinte do BNDES. Eu não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que, né, todo o financiamento do BNDES não é do BNDES, tá? É do contribuinte. E, portanto, vocês pagam os impostos de vocês, vai para uma conta, o BNDES repassa esse dinheiro mais barato. Então, é importante que o BNDES cuide para quem está emprestando, que é o nosso dinheiro. Mas, enfim, então, por isso que o trader faz isso, o que o agricultor faz. Por que o trader faz esse contrato? Aí depende do trader, gente. Tem muitos traders que são chineses, então eles querem a comida, porque eles precisam alimentar um monte de gente. Ou eles fazem porque eles querem obter, o negócio deles é a compra e venda com uma pequena margem, em larga escala. O trader também não é um especulador financeiro, tá? Ele também trava. Então, ele vai ali, compra a posição e vende este contrato no mercado de futuros aqui na Bolsa de Futuros de São Paulo, ou em outra. Ele também já vendeu. Ele também não quer ficar correndo risco de oscilação. Poxa, Luciano, então quem é que ganha ou perde? Normalmente são bancos de investimento. Às vezes a gente, quando compra lá fundo de investimento do Itaú, vai olhar, ele está comprando direitos creditórios. Porque o banco é o profissional do dinheiro que está tomando risco financeiro. Tá? O trader é outro negócio dele. Bom, então, este é a estrutura de negócio, é assim que o negócio funciona. A Luciana vai comentar, né, a experiência da soja verde em Goiás e vai comentar também agora o caso do mais recente do Covid. Eu só gostaria de dizer que você tem na lei ferramentas de reequilíbrio econômico-financeiro, mas estão previstas na lei, né? Então, tem uma lei específica para situações do Covid, aquela que foi, digamos assim, aprovada ano passado com um envolvimento importante de ministro do Supremo, certo? Que diz que variação de dólar, etc., não é força maior para fins de reequilíbrio econômico-financeiro. Já é um problema para mexer nesses contratos. Depois tem a Lei de Liberdade Econômica, que determina que a intervenção mínima, que já é outra dificuldade. Depois tem uma terceira dificuldade para mexer nesses contratos, que é que o artigo 478 do Código Civil deve ser aplicado pelas jornadas, né? Sabe aquelas jornadas que a Justiça Federal organiza, né? A CJF lá em Brasília, o STJ, que a aplicação do artigo 478 do Código Civil no direito comercial deve ser mitigado justamente pela presunção de sofisticação, de profissionalidade dos comerciantes. Então, mas ainda que se resolva fazer um reequilíbrio nesses contratos, você teria que
exigir prova de que houve um ganho extraordinário e uma perda extraordinária. E pelo que eu estou dizendo para vocês, em regra, não há uma perda. O que o produtor deixa de fazer é ter um ganho, porque ele já travou e já vendeu com lucro. E segundo, o trader também, esse negócio já foi vendido. Se você desfizer esse contrato, o trader vai ter que comprar a soja no valor agora, e aí ele vai ter um baita prejuízo e vai, no fundo, você vai estar alimentando o oportunismo ou a quebra eficiente do contrato, porque, claro, o ser humano, o agente econômico racional, comerciante, ele tem oportunismo econômico, não no sentido moral, ele vai estar sempre buscando uma oportunidade de ganhar mais. Claro que quando o produtor rural vê que a soja valorizou e que ele vendeu essa soja, né, é como alguém que comprou uma mercadoria e um mês depois ela entrou em liquidação. Aí você querer desfazer o negócio. Claro que a gente fica chateado, mas não significa perda e nem que o outro ganhou proporcionalmente. Então, esse é um pouco o panorama. Claro que tem situações específicas, casos concretos, que aí, claro, só a situação casuística vai dizer. E eu vou parar por aqui para que a Luciana possa falar, então, dessa situação quando o judiciário tentou interferir, o que aconteceu na prática, né? Então, porque a análise econômica ela é factual e consequencialista. Então, a gente tem que pensar não só na árvore, mas na floresta. Senão eu mexo nesse caso aqui, gera um efeito em cadeia terrível. E a gente precisa levar as consequências pelo artigo 20 da LINDP a sério. Então, Olídice, colegas magistrados da área jurídica, né, do Maranhão, foi um prazer ter estado aqui com vocês até esse momento, e agora vou assistir a minha colega de dupla sertaneja, né, Luciano. Obrigado. Olídice, eu posso começar? Você não vai falar nada? Está mutado. Oi, Luciana. É porque eu tava te procurando aqui. Desculpa. Não, tá aqui desde o começo. É que a gente mudou o layout aqui, né? Então, Luciana, eu já passo a palavra a você. Você precisa... Eu coloquei você como co-host. Você precisa apresentar alguma coisa? Eu sempre uso minha muleta. Não ando sem muletas. Então tá ótimo, Luciana. Tudo bem? Muito boa noite novamente a todos e todas. É uma alegria enorme estar com os senhores. Só não maior para não estarmos presencialmente, né? Quem sabe um dia a gente possa ter uma conversa presencial. Eu nem falei para o Luciano o que eu ia falar hoje, ele já chegou falando o que eu vou apresentar, o que eu não vou apresentar, mas isso é uma sintonia, né, acadêmica e intelectual muito grande, a gente trabalha com muitas parcerias, né, ele já sabe dos trabalhos que eu estou envolvida. Então, eu acho que hoje a nossa discussão é sobre a questão dos contratos de soja, mas eu queria aproveitar, assim como o Luciano fez também, quando o doutor Olídice disse que, na verdade, esse é um grupo que está estudando muito a lei da liberdade econômica, e liberdade econômica, assim, é um valor, né, que eu acredito como ser humano, nem como acadêmica, nem como economista, né, como cidadã, como ser humano, eu acredito na liberdade econômica. E eu não podia deixar de fazer algumas menções e dentro de uma perspectiva também conceitual, né? Então, é algo que eu não precisaria nem de justificativas acadêmicas, científicas, analíticas para defender a liberdade econômica, mas pela minha formação, né, eu tenho essa vantagem, vamos dizer assim, de conhecer alguns princípios que norteiam essa defesa da liberdade econômica, tá? Então, como eu disse, eu vou começar, já que eu também já preparei a minha muletinha aqui, né? A professora Raquel Stein, que falava que os slides eram muletas, né? E eu não vivo sem essa muleta. Mas vamos lá. Então, eu vou dividir minha fala, minha nossa conversa aqui hoje em 3 grandes pontos e mais um fechamento.
Vou aproveitar para falar um pouco sobre a liberdade econômica e, na verdade, um pouco sobre o que está por trás, conceitualmente, né, de uma defesa da liberdade econômica. E, como não podia deixar de ser, o doutor Luiz também já deixou claro, eu tenho meu viés de trabalhos empíricos, né, de dados. Nem todo economista trabalha com empirismo, tá? Tem muitos economistas que trabalham com modelos analíticos, modelos teóricos, mas eu vou trazer também, meu argumento, né, sempre vai ser pelo lado empírico da questão. E aí a gente vai ver alguns dados bem interessantes sobre isso. Depois, bem rapidamente, mesmo porque acabei de saber, né, que os senhores tiveram discussões muito aprofundadas sobre a perspectiva da análise econômica do direito com relação aos contratos, então vou passar muito rapidamente em cima disso. Depois, o ponto 3, que talvez seja um chamariz, que eu gostaria muito de que quanto mais pessoas conhecessem melhor, um resultado acadêmico, mas que de fato traz muitos ensinamentos para nós, né? Que o Luciano já mencionou, mas eu vou entrar daqui a pouquinho, tá? E depois algumas conclusões para a nossa conversa de hoje. Então, dado que a gente tem a possibilidade de desgredir um pouquinho, falar um pouco sobre a liberdade econômica, eu gostaria de trazer alguns princípios básicos que normalmente são aludidos à ciência econômica. E, na verdade, esses princípios eles constam até assim, em manuais bem simples, né, introdutórios de economia. Mas eu gosto sempre de trazer uma discussão já focada na questão assim, mais do direito, né, da análise econômica do direito. Senhores certamente conhecem vários desses princípios, mas eu vou enfatizar alguns, sobretudo para a nossa discussão de hoje à noite. Tá? O primeiro deles, que certamente todos conhecem, é sobre a tal da racionalidade, né? A tal da racionalidade econômica. A economia não seria economia, a ciência econômica não seria ciência econômica, e ela deixa totalmente de ser ciência econômica se não assumirmos o conceito da racionalidade. Aí muitos daqueles que não conhecem, não discutem bem, conhecem por cima o conceito da racionalidade, vão desdenhar, vão dizer que absurdo, né? O ser humano não é racional, né? Mas o que está por trás, na verdade, é um entendimento equivocado do que os economistas chamam de racionalidade. A racionalidade econômica não pressupõe educação, não pressupõe escolaridade, não pressupõe muito menos planilhas, né, de cálculos, de contas, conhecimentos matemáticos. A racionalidade econômica, ela simplesmente quer dizer que as pessoas e as organizações que são feitas por pessoas, elas desejam algo. Elas desejam algo que é necessário à vida delas, elas desejam algo que lhe dá satisfação, elas desejam algo que elas precisam e, eventualmente, é uma satisfação que não é bem de necessidade, né, imediata, necessidade básica. Às vezes pode ser, né, uma satisfação de necessidade básica, enfim, a todo momento, no curto prazo e no longo prazo, nós desejamos coisas, bens e serviços e, eventualmente, até questões que não têm nada de materiais. Eu quero ter uma aposentadoria tranquila, eu quero ter um tempo livre, eu quero ter tempo com meus filhos, com a minha família. São coisas que eu desejo que me geram satisfação ou, no linguajar econômico, benefícios. No entanto, pelo aprendizado econômico também, nada é de graça. Para qualquer coisa que eu queira, que eu desejo, de novo, como pessoa ou como organização, eu tenho que ter algum tipo de ou investimento, o investimento mais comum seria o investimento monetário, precisaria comprar, mas muitas coisas não vêm por aquisição monetária, por investimentos monetários, muitas vezes elas vêm com o investimento de tempo, muitas outras vezes vêm para um investimento de energia que eu vou ter que desgastar, não é monetário. E em todas as situações, são situações em que eu, eventualmente, tenho que abrir mão de alguma coisa para conseguir essa outra coisa. Né? Se eu estiver falando de nós, eventualmente, querendo mais tempo, né, de lazer com a família, com os filhos, enfim, eu vou ter que abrir mão de trabalhar. Eventualmente, inclusive, eu vou deixar de ganhar. Mas eu gostaria de trazer um exemplo de escolha racional para um exemplo que talvez seja o mais impensado. Eu quero dizer que até mesmo uma pessoa moradora de rua, ela faz
a todo momento, decisões racionais. O fato de essa pessoa precisar ter desejos, de ter algum benefício, que seja um prato de comida, vai obrigar ela a pensar como ela consegue esse benefício, esse prato de comida, por exemplo. E aí eu tenho diferentes alternativas, ela teria diferentes alternativas. Ela pode eventualmente, né, pedir dinheiro, ela pode eventualmente pensar em fazer um bico para conseguir esse trabalho, né, ou esse dinheiro e conseguir o que ela quer, né, e eventualmente pode até, no limite, né, cometer um ilícito, furtar, roubar, enfim, né. Dentre essas alternativas, aquela e não precisa ser planejada, né? A questão da racionalidade é essa. Ela não precisa ser planejada, ela pode ser instantânea, mas ela é consciente no sentido de o que é mais fácil para eu conseguir aquilo que eu desejo. Se é o prato de comida que essa pessoa, moradora de rua, quer, qual que vai ser o caminho mais fácil? Pedir a esmola, tentar um bico ou eventualmente cometer o ato ilícito? Se ela prover, né, de informações para ela, de novo, não precisa ser nada sofisticado, né? O caminho mais fácil para ela conseguir a comida e ela vai por esse caminho mais fácil, essa decisão é uma decisão racional. Ela levou em consideração o benefício que ela quer e ela levou em consideração o quanto que custariam os caminhos alternativos para chegar nesse prato de comida. Então, na verdade, a racionalidade é muito mais simples do que a maioria das pessoas pensam, muito menos sofisticado no termos de pensar em planilhas, programas de computador, cálculos, né, avançados de benefício-custo. É um cálculo de benefício-custo, mas não precisa ser um cálculo, né, perfeito. Aliás, nem um cálculo nunca é perfeito, né? Principalmente uma decisão como essa, do dia a dia. A racionalidade econômica, ela se insere nesse contexto, não só de planilhas super sofisticadas de benefícios e custos que uma empresa eventualmente vai ter, ou que alguma pessoa, um profissional super qualificado vai fazer, né, para eventualmente tomar uma decisão. Então, uma decisão tão simples quanto essa, né, ela é uma decisão racional. E é mais verdade ainda para quem quer eventualmente estudar análise econômica do direito, que muitas vezes as decisões do mundo da análise econômica do direito não são relacionadas a questões monetárias. Eu, como profissional, como economista, 25 anos de economista, nunca lidei com preços de nada. Nunca estudei mercados, né? Saber exatamente o preço, o ajuste, não é meu objeto de estudo. Tá? Mas eu estudo questões de tomadas de decisões, onde as pessoas ponderam benefícios, né, e custos que muitas vezes não tem nada de monetários. Tá? De novo, dentro do contexto de análise econômica do direito, muitas vezes os benefícios que nós vamos analisar não tem nada de monetários, não tem nada de, né, financeiros e nem mesmo custos. Inclusive, o custo dessa pessoa, e por isso que eu gosto sempre de dar esse exemplo de morador de rua, um dos custos atrelados em uma das alternativas que ela teria, que seria eventualmente cometer um ato ilícito, o custo é um custo legal. É um custo incerto, porque eu nunca sei se eu vou mesmo, né, eventualmente ser presa, se eu furtar, se eu roubar, mas o custo é um custo legal, de eu eventualmente ter que ir para a cadeia, né, enfim, as consequências possíveis aí. Então, essa ideia de muita monetização da análise econômica é completamente equivocada, tá? Bom, vamos pegar o princípio da racionalidade, porque nós vamos precisar, quando a gente for falar de contratos. Tá? Aí tem outros aqui que eu não vou entrar na discussão, estão até clarinhos, porque não nos interessa muito. Aí vamos já direto para o que seria normalmente chamado o princípio número 5, que está relacionado às livres transações entre as pessoas e as organizações. Aqui a gente começa já a falar de liberdade econômica, e os senhores vão entender por que eu trouxe primeiro o conceito de racionalidade. Nos manuais clássicos, né, vou até dizer, porque na verdade é o manual Mankio, que é o livro de economia que muitos conhecem, né? Na verdade, o texto desse princípio é: o livre comércio é bom para todos. E eu me dei aí a liberdade de corrigir para pode ser bom para todos. Porque daqui a pouquinho a gente vai ver situações em que o livre comércio pode não ser bom para todos. Em quais situações ela acontece. A gente precisa saber os limites, né, para entender a força de a gente eventualmente poder extrapolar, né, e eventualmente argumentar, né, por uma liberdade, né, total, tá? Por que o livre comércio pode ser bom para todos? Porque ela está calcada no princípio da racionalidade.
Eu estou dizendo que, de maneira geral, e o Luciano usa um termo que é bem bacana também, de que as pessoas não vão fazer contratos contra si próprios, né? A ideia é exatamente essa. Se eu sou racional, se eu tenho o princípio de racionalidade, né, eu tenho benefícios os quais eu quero alcançar, sejam eles quais forem, e eu sei que existem custos atrelados a eles sempre, nem que sejam monetários, de energia, né, de oportunidades que eu vou deixar de ter porque eu faço algum tipo de escolha. Então, eu sei que toda vez que eu decido por uma transação econômica ou não econômica, no caso aqui dos contratos, certamente econômica, eu tomei uma decisão. E uma decisão contratual não é uma decisão que eu faço por acaso, que eu respondo, né, instantaneamente. Dei exemplos de que decisões racionais podem ser decisões não muito planejadas, mas eu tenho certeza que no caso de contratos não é isso. Né? São situações, transações que as pessoas pensam muito bem, né? Planejam muito bem. Se a gente levar isso em consideração, mais com o princípio da racionalidade, né, é muito difícil de entender por que o livre comércio não seria bom para todos. Mas sempre é assim, mais ou menos. Né? Então, se eu permito que as pessoas, os agentes e as organizações, de maneira geral, realmente realizem essas atividades, essas transações de maneira livre, eu vou ter o que a gente chama de mercados. Mercados nada mais são do que isso, mesmo porque hoje em dia os mercados não precisam nem ser físicos, né? Tudo online hoje em dia, né? Agora, com a pandemia, então, esse mundo online, esse mundo virtual, ela potencializou, né? Então, basicamente, com espaço físico ou virtual, onde as pessoas podem manifestar os seus interesses. E a manifestação dos seus interesses vem de uma racionalidade, vem de uma vontade de alcançar um benefício, sabendo que existem, né, custos atrelados a eles. Os mercados, então, uma consequência seria esse princípio 6, de acreditar que os mercados organizam melhor os interesses e os benefícios das pessoas e das organizações do que um planejador central. Né? Na economia, principalmente na macroeconomia, existe muito aquele conceito de um planejador central, que nada mais é do que seria uma representação do Estado, né? Um Estado que está ali, um Estado etéreo, formado por não sei quem, porque não são por pessoas, né? Pelo que a teoria fala, não parecem ser pessoas que fazem parte desse planejador central, que compõem esse planejador central, que seria benevolente, né? Esse planejador central representaria todas as pessoas da sociedade, todos os agentes econômicos, representaria os interesses, né? As maximizações dos benefícios. Então, teria uma figura de um planejador central. Mas mesmo num contexto tão abstrato quanto esse planejador central não dá conta de bem representar os interesses reais dos indivíduos da sociedade. Né? Mesmo se imaginasse um planejador central que não tem interesses eleitoreiros, não tem interesses políticos, não sofre nenhum tipo de pressão de grupos de interesse, mesmo numa situação como essa, um planejador central não seria capaz de bem alcançar os objetivos dos agentes da sociedade, dos seus cidadãos, das suas organizações. Imagina quando a gente tem um Estado real, né? Que tem todos os interesses próprios, de reeleição, de ocupar máquinas, de perpetuar no poder, né? Então, a ideia, né, que vem dos princípios econômicos é que, dado que as pessoas são racionais, dado que as pessoas transacionando estão manifestando seus interesses, e dado que os mercados são formados exatamente por essas pessoas, né, elas conseguiriam, de uma maneira, né, mais natural, vamos dizer, entre aspas aqui, né, mais natural, alcançar um objetivo de melhorar as suas próprias vidas, do que ter alguém para dizer para elas, né, o que é melhor para elas. Algum planejador central lá em Brasília, ou na capital, né, do estado, ou, né, do município, né, na sede lá do governo, sabe melhor do que ela o que é melhor para elas. Isso não, né, é completamente fora de linha com o que, né, os conceitos que a gente, enfim, né, a gente constrói. Mas tem 3 pontinhos aqui, né? Assim, esse princípio não está terminado. Pode ser que existem situações que, de fato, né, a gente não vai conseguir depender somente do mercado. A liberdade econômica plena e total e restrita, sem nenhum tipo de intervenção, talvez possa chegar a resultados que não sejam os mais desejáveis.
E aí são essas as situações em que, eventualmente, a gente vai precisar de uma interferência, mas antes de chegar na interferência, já vou mostrar aqui, eventualmente, o que seriam esses mercados livres, né? Esses 3 pontinhos aqui vão dizer para a gente as situações em que, eventualmente, eu, como mercado, né, como agentes livres e racionais, eu preciso de algum empurrão para chegar num resultado que seja o melhor. Esse empurrãozinho vem muitas vezes do Estado, né, de regulações, podem vir da atuação do judiciário, ou podem vir de instrumentos que eventualmente seriam resultados de alguma sofisticação de acordos privados. Quais são essas situações em que eu não poderia permitir, né, uma liberdade econômica livre, total e restrita, que eu precisaria de algum tipo de apoio? Seriam as situações que a gente chama de falhas de mercado, né? E a gente vai ver diversas situações de falhas de mercado, né, em que, nesses casos, eu justifico, eventualmente, a presença do Estado, uma presença, né, uma intervenção, eventualmente, de uma decisão judicial, ou, eventualmente, algum tipo de, como eu chamei, de um empurrãozinho, né, para as partes privadas conseguirem chegar a melhores resultados. Antes disso, eu queria, dado que os senhores estão vendo muito, discutiram muito sobre a questão da liberdade econômica, será que isso é só blá, né? Será que isso é só... Não, a liberdade econômica é bonito, vamos lá, né? Na verdade, a gente já tem quase um século, né, de trabalhos empíricos relacionando liberdade econômica com resultados concretos na economia. A gente tem muitos, assim, toneladas, enxurradas de trabalhos acadêmicos, mas também, eventualmente, trabalhos mais simples. Por exemplo, eu trouxe aqui uma coluna que saiu na Gazeta do Povo, né, em que eles mostram, em que o autor, né, ele mostra 15 associações de diversas fontes sobre os resultados concretos de locais de países onde tem mais liberdade econômica. Isso, obviamente, é medido, né? A liberdade econômica é uma coisa que já vem sendo medida há muito tempo. Você tem diversos rankings para isso, tá? Então, para quem eventualmente se interessar, tem aqui também o link, né? Tem vários outros gráficos. Eu trouxe aqui só 2 para os senhores, tá? Esse daqui e do próximo slide, que eu achei mais interessante. E esses dados vêm aqui de diversos think tanks, né? Então, várias organizações acadêmicas, não acadêmicas, de mercado, tentando exatamente medir essa relação entre liberdade dos mercados e resultado econômico. E olha só que interessante. Então, aqui, para cada paizinho, cada pontinho aqui representa um país. E aqui nesse eixo horizontal tem uma medida da liberdade econômica, né, que é feita por think tanks, mundo afora, tá? Mas esse indicador especificamente é o indicador de liberdade econômica. Então, países que eventualmente estiverem com mais liberdade econômica estão mais à direita do gráfico. E aqui no eixo Y, no eixo vertical, a gente tem o valor, a renda, né, desses países, tá? Então, é a renda per capita, tá? Que é até mais importante, né? A renda dividida pela quantidade de habitantes. E o que a gente percebe? Como eu disse, cada pontinho representa um país, né? Então, eventualmente, a gente vê uma dispersão aí, vários pontos, mas que a gente conseguiria, de maneira estatística, né, traçar uma curva, né, que representaria, que melhor uniria esses pontos. E a gente percebe que essa curva que melhor une esses pontos é uma curva crescente. O que isso quer dizer? Que os países que têm mais liberdade econômica, medidos pelo indicador, né, são aqueles também que, no geral, tendem a ter PIB per capita mais alto. Você tem um ou outro, né, país outlier aqui, mas vocês podem ver que mesmo entre os outliers, né, essa relação ela é bastante forte, tá? Ou seja, tem uma relação, né, uma tendência, inclusive, trend, a tendência, né, uma tendência de mais liberdade econômica, mais resultado per capita, tá? Aqui também, talvez seja o mesmo resultado, mas agora dividido por blocos de países aqui embaixo, né, no gráfico de barras, né? Então, a gente separa esses think tanks que fazem essas mensurações de países mais livres e menos livres, poderiam igualmente pegar a amostra de todos os países, na verdade, de todos os países do mundo, e separar em 5 categorias, dos mais reprimidos em termos de direitos econômicos, até os mais livres. E aí, o que você tem? Você pega aqueles que são os mais reprimidos, depois os menos, depois os mais livres, e aí vai indo, e aí você vê qual que é a média da renda em cada um desses países, a renda per capita em cada um desses países.
de novo, né, tem uma evidência aí bastante clara de uma associação entre maior repressão com uma menor renda e de menor repressão ou maior liberdade com uma maior renda per capita. Tá? Mas é só dinheiro que importa? Não, curiosamente não. Curiosamente, liberdade econômica impacta até no índice de desenvolvimento humano. Então, esquecendo, agora a gente sabe que muitos críticos, os não econômicos, né, economista já é tão mergulhado no indicador de PIB per capita que a gente usa isso direto, mas muita gente se sente incomodada, acha que não é só PIB per capita que interessa, com razão, saúde interessa, educação interessa, longevidade interessa, saneamento interessa, então a gente tem indicadores alternativos, o mais conhecido deles, mais aceito, é o Índice de Desenvolvimento Humano da própria ONU, né? Se a gente usar esse indicador agora, de novo, a gente vê a mesma coisa. Países mais reprimidos, no geral, estão piores no Índice de Desenvolvimento Humano. Né? E os com mais liberdade econômica são aqueles que também têm indicadores do desenvolvimento humano melhores, mais altos. Tá? Então, aqui tem todas as fontes, tá? Vários papers, o pessoal aqui da ONU, não sei o quê. Né? Então, são trabalhos acadêmicos e não acadêmicos. Ou seja, parece que liberdade econômica realmente gera resultados concretos para o bem-estar das pessoas, não é só uma retórica bonita, politicamente correta, né? Eu mesmo que seja cidadã, como ser humano, eu acredito na liberdade econômica, como economista também tenho muitos bons argumentos, né, para defender a liberdade econômica, tá? Bom, isso quer dizer que livre mercado, livre, restrito, né? Não, como eu já adiantei, vamos, né, ser realistas, a gente sabe que, na verdade, tem situações que a gente não vai poder basear totalmente, né, numa liberdade 100%. E são todas essas situações em que nós chamamos de falhas de mercado. Vejo que não são poucas, né? Tem várias situações, e eu só vou resumir aqui de que isso mostra claramente quais são as situações que eu preciso de regulação, que eu preciso de, né, uma intervenção judicial, né, de uma certa maneira, né, conseguiria entender a figura do próprio Estado. Então, essa coisa de Estado, assim, quase que ausente, né, um pouco na linha dos economistas austríacos, é um pouco ilusória também. A gente precisa do Estado para resolver diversas dessas questões, né, e com isso, de fato, a gente veria um papel, por exemplo, até para o trabalho dos senhores. Né? Essa aqui é a ideia. Bom, pegando isso para um pé da questão dos contratos, né, vou passar bem rápido as discussões de contrato que eu já falei para os senhores, tá? Então, os contratos servem para minimizar riscos, sobretudo, reduzir os custos de transação, que é um dos problemas das falhas de mercado, que eventualmente eu não vou poder. Se não existissem contratos, eu não teria, só basear na livre, espontânea vontade das pessoas, sem ausência de instrumentos como os contratos, não teria como gerar resultados que seriam os melhores, né, possíveis, tá? Eu queria só chamar a atenção de que os contratos não deveriam valer somente quando o mar está calmo, né? É muito fácil você ter um contrato e defender o contrato quando está tudo bem, quando o mundo está sem pandemia, né? Quando os mercados estão funcionando, oferta e demanda funcionando como normalmente acontece, preços aí médios no mercado. Eu fico um pouco intrigada. Por que muitas vezes o direito brasileiro sempre vai encontrar uma justificativa para não cumprimento de acordo quando acontece alguma situação minimamente excepcional. Né? Fugir um pouco lá de uma situação excepcional, aí eu vou ter justificativas jurídicas, né, para não cumprimento. Se isso fosse verdade, eu não precisaria, né, eu criar instrumentos de rede, de seguros, de contratos, porque se houver alguma excepcionalidade, algum jurista vai chegar e dizer, pronto, não precisa cumprir o seguro vai ter que ser renegociado, o contrato vai ter que ser renegociado. Se fosse sempre assim, não haveria a menor necessidade, né, de você criar instrumentos desses, justamente existem para situações, né, em que o mar não está calmo, né, quando eu tenho situações excepcionais. Então, isso me intriga um pouquinho, né? Se fosse assim, seria melhor não ter nenhum tipo de acordo prévio, tá? Bom, só para fechar a discussão aqui de contrato numa perspectiva econômica,
eu não podia deixar de trazer o Douglass North, né? Então, Douglass North, novamente, alguém que estudou a economia, as instituições econômicas numa perspectiva empírica, né? Estudando a história num longo período de tempo da humanidade, ele e outros, né? Mas certamente foi ele mais conhecido, solta essa frase num artigo dele de 1990, né? Que ter mecanismos de garantia do cumprimento de contratos na experiência dele como historiador de décadas, que gerou, inclusive, que deu, inclusive, o Prêmio Nobel para ele, a fonte mais importante que explica o desenvolvimento e o subdesenvolvimento dos países. Garantia do cumprimento de contratos é a fonte da prosperidade, ou o contrário, né? Do fracasso dos países, bem em linha, inclusive, com o que outros economistas institucionais dizem, tá? Mas aqui no caso especificamente de contratos, tá? Bom, muito bem. Levando tudo isso em consideração, eu queria trazer, então, lições do passado, de um passado muito recente. Como eu disse, esse é um trabalho que ficou muito conhecido dentro dos meios acadêmicos, né, da literatura acadêmica, de um professor bastante conhecido também, dos estudiosos de análise econômica do direito, que é o professor Décio Zilberstein. O professor Décio foi estudioso, agora já está aposentado, está só tocando violão, que é a segunda paixão dele, ou a maior paixão da vida dele, está se dedicando ao violão e não à análise da economia institucional, né? Mas ele também estudou bastante o agronegócio. Esse trabalho aqui foi oficialmente publicado em 2011 com uma ex-orientanda dele, a Cristiane Leles. E eles foram estudar exatamente o mesmo fenômeno que a gente está se deparando agora, que foi, lá em 2003, 2004, 2005, uma mudança vertiginosa nos preços dos contratos de soja verde, num contexto em que os preços internacionais alteraram subitamente. Naquela época, o aumento foi em menos de 6 meses, o aumento foi de 70% no preço internacional, e exatamente a mesma situação que a gente está encontrando agora, né? Produtores, né, se sentindo lesados, eventualmente querendo, né, quebrar os contratos. Eles foram estudar especificamente o caso de Goiás, tá? Então, isso aqui é uma realidade particular, né? Tem as diferenças de outros estados, lá eram muitos pequenos produtores. A vantagem desse estudo é que ele combina quanti-quali, né? Então, na verdade, a Cristiane Leles foi lá para Goiás, entrevistar os magistrados, entrevistar os produtores, entrevistar os traders, né, saber o que aconteceu, e o que foi melhor ainda, né? A análise econômica é tão precisa, a ideia é tão precisa, que as consequências, né, desse fato jurídico foram sentidas 12 meses depois. Vou colocar um pouquinho mais amplo aqui. Na verdade, esse era o título antigo do trabalho deles antes de ser publicado. E eu prefiro esse título antigo. Infelizmente, alguém deve ter pedido para eles mudarem, eles mudaram. Mas eu prefiro esse título meio sarcástico aqui, né, irônico aqui, Pacta sunt servanda, mas com pontos de interrogação, né? Então, basicamente, esse é o resumo do trabalho deles, contando um pouquinho sobre o complexo, né, da soja, contando um pouquinho sobre o que são esses contratos de soja verde, tá? A questão do financiamento, que o Luciano também trouxe muito bem, né? Quer dizer, o contrato de soja verde, ele resolveu um problema, inclusive, de mercado de crédito no Brasil, extremamente limitado e escasso. Então, o contrato de soja verde foi um instrumento inteligentíssimo, né, que foi criado não somente para possibilitar essa transação futura, mas também para resolver um grande problema que o Banco do Brasil não conseguiu resolver, obviamente, que era a questão do crédito rural, né? Assim, uma escassez profunda de crédito para produtores rurais. Com o contrato de soja verde antecipada, você consegue resolver parte, né, desse problema. Você melhora bastante, você minimiza muito isso. Bom, problema que motivou o estudo, quebras contratuais por parte dos produtores no momento de expressiva alta de preços e as disputas judiciais que geraram lá no TJ de Goiás, né? Pesquisa quantitativa sobre 147 decisões, tá? Então, basicamente, a Cristiane foi analisar detalhadamente os resultados dessas decisões judiciais, né, com 70 produtores envolvidos. Como eu falei, envolveu também uma pesquisa qualitativa, intensa, longa, de entrevistas, mas o que ela encontrou? Naquele ano, 2004, 2005, lá na primeira instância, na primeira e segunda instância, lá de Goiás, houve dispersão, como a gente já está acostumado até a ver um pouquinho, mas, no entanto, uma parte das decisões foram favoráveis aos produtores rurais, no sentido da quebra, né? Aí ela coloca aqui o resultado, que é uma análise econométrica, tá?
análise de dados empíricos que ela fez, ela conseguiu rodar, né, análise estatística econométrica, e ela veio o que foi que aconteceu, e voltou lá depois. O efeito das decisões podem ser percebidos. Maior exigência das garantias. Na safra seguinte, né, o contrato inicialmente já teve um aumento significativo do grau das garantias, né, da exigência das garantias. E houve ainda uma redução de contratos. Algumas traders, algumas empresas diretas que compraram também, basicamente, preferiram comprar, diversificar o seu portfólio e intensificar compras em outros estados. Produtores que não quebraram seus contratos também foram negativamente afetados, tá? E fiz um highlight aqui, né, que é isso que nos interessa, que a análise econômica e empírica está aqui. Então, ela viu, logo na safra seguinte, eles viram, né, logo na safra seguinte, há uma mudança completa na estrutura de compra e venda dos contratos lá, da soja lá em Goiás. Um aumento significativo das exigências e uma redução também do número dos contratos. E ela foi ver também, né, ler aí decisão por decisão, qual que foi o argumento utilizado pelos magistrados, principalmente quando eles permitiram essas quebras. Função social do contrato, tá? Isso, na visão dela, na medida dela, né, na mensuração dela, muita instabilidade, aumentou os custos de transação e assim vai, né? Então, esse foi um resultado que, de uma certa maneira, ela impressiona, mas acho que ela impressiona mais ainda porque o problema se repete, né? Então, na história assim, das atividades, né, econômicas, a gente vê muita repetição, né, dessas. E aí eu gosto sempre assim, de compartilhar, né, esse artigo, que, mais uma vez, ele é bem conhecido na literatura, mas talvez eu acho que, né, no meio acadêmico ela perde um pouco o seu poder, e seria muito importante que os senhores, como magistrados, os advogados, que também, né, atuam no dia a dia, conhecessem também esse resultado. Para fechar a minha fala, eu não podia deixar, já que os senhores conhecem muito bem, eu sabia que os senhores iam conhecer muito bem, depois das discussões do Dr. Eurídice, né, o teorema de Coase. Tá? O teorema de Coase está completamente relacionado a isso tudo que a gente está falando hoje. Né? A primeira parte do teorema deixa claramente, quando as partes, sendo racionais, não tendo excessivos problemas informacionais e com poucos custos de transação, o resultado que elas conseguem chegar, né, através de transações contratuais, é o melhor possível. Muitas vezes os custos de transação são muito altos. Aí, logicamente, os senhores vão ter que entrar na parada, né? É isso que, inclusive, o Ronald Coase faz no seu paper de 60. Estudar diversas situações, os diversos julgados, né, nos tribunais ingleses e americanos, as situações em que os custos de transação foram tão altos que as partes não conseguem negociar. O teorema, por si só, é um pouco árido de entender qual que é a consequência imediata. Por isso que eu gosto também de fechar, esse meu último slide, né, de fechar com uma interpretação mais aplicada do professor Scudder e Ulen, né, do teorema de Coase. Ou a gente permite normativamente que as partes consigam negociar sempre que possível, né? Sempre que possível, permitir a negociação, a conciliação, né? Enfim, as maneiras privadas de negociação. Se isso não for possível, né, um pouco de consequencialismo dos impactos que geram, né, de maneira possível a minimizar esses prejuízos. Trago, então, considerações bem gerais sobre, né, essa discussão e agradeço mais uma vez pela honra enorme de ter compartilhado essa noite com os senhores. Professora, oi. Me ocorre aqui só de dizer algo que me faltou no tema, e talvez só para no fechamento, ouvindo aqui a palestra da Luciana, me dei conta, na situação atual do Covid, se isso é fato que justificaria, né? Acho que isso a gente talvez possa tratar, porque, de fato, eu e a Luciana estamos pesquisando diversas situações, né? E, no fundo, essa crise sanitária é um choque sistêmico que afeta todo mundo em vários setores, mas afeta diferente. Então, o setor do agro não foi afetado, porque o agro ocorre em espaço livre. Então, o agro brasileiro, o PIB do agro brasileiro, em 2020, cresceu 4%. Já o setor de turismo e aviação caiu substancialmente. Então, uma coisa é você ter um contrato de concessão de aeroporto,
que você perdeu 70% do movimento. Outra coisa é o setor do agro, onde você cresceu 4%. Outra coisa são os contratos de tecnologia. O iFood, por exemplo, os restaurantes em São Paulo não podem abrir. Então, o iFood ganhou de presente, entre aspas, todo o mercado de tecnologia de entrega. Ele está com 80% do mercado de entrega de delivery de São Paulo. Quer dizer que para o iFood foi ruim a pandemia? Então, assim, a Pfizer cresceu não sei quantos por cento na bolsa. Não porque ela está, e aí no Brasil muitas vezes fica essa coisa demagógica. Essas empresas de farmácia, elas tiveram valorização na bolsa porque provaram que só esse crescimento, esse desenvolvimento de tecnologia vai fazer com que surjam outras drogas para coisas que a gente não sabe ainda. Câncer, etc., já se fala. Que elas estão vendendo por preço de custo, até para não ter problema reputacional, muitas delas. Então, não é que elas estão querendo fazer lucros extraordinários, vão quebrar a patente, o cara já está vendendo pelo valor de custo. Ele está querendo ganhar outras coisas lá na frente, porque a tecnologia funcionou de pesquisa genética. Então, cada setor econômico teve uma... E a gente, eu e a Luciana, a gente foi nos dados, né? Não é que eu acho, não é que é a minha impressão. Os dados, as companhias aéreas, por exemplo, quando eu estava na Senacom, perderam 70%. 70%. Imagina você ter toda... E as companhias aéreas são empresas complexas, que têm estrutura de custo muito elevado, margem baixa. Diferente de empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia, normalmente, tem margem alta. Então, você tem que ir com calma ali. Não dá para sair, né, mexendo e provocando desequilíbrios de uma maneira geral. Tem situações que sim, né? Tem situações que não. E assim... E aí o contrato de concessão de um aeroporto é diferente, porque você está pagando todo mês. Todo mês você tem que pagar R$1.000. Mas você assumiu pagar para a Infraero 1.000, em tese, e o aeroporto de Maranhão não tem quase voo. Eu sei porque esse eu olhei também os dados, eu olhei vários. Né? O cara tinha 1.000, ele assumiu para pagar 1.000 porque ele olhou a curva dos últimos 50 anos. Em todas as crises não teve o que aconteceu. Nem 11 de setembro o setor aéreo brasileiro teve isso aí. Mas nem perto. Bom, aí parece uma coisa... E aí eu tenho uma obrigação pecuniária mensal. Diferente de algo que eu comprei e vendi no passado, que eu estou querendo trazer agora. Uma outra situação que vocês devem estar vendo, que eu estava analisando, é a do IGPM, contratos de aluguel feitos com IGPM. E aí você vai olhar, o IGPM aumentou 25%. Enquanto o IGP, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, de aluguel foi 3%. Bom, mas que culpa que a gente tem que as pessoas colocaram isso nos contratos? Mas, de novo, não é que a gente está querendo voltar atrás e... Qualquer locatário pode, se não estiver satisfeito, mudar de... Eu estava discutindo isso num evento, fui me dar conta para preparar. Não é que o locatário vai ter que pagar retroativo com 25%. Basta ele sair do imóvel que está. Se ele achar que... E é assim que a gente faz com que os preços caiam. Porque o mercado de locações, em geral, não é um mercado concentrado, que tenha poder de mercado, está cheio de oferta. Aliás, eu estou olhando que no Rio de Janeiro, a oferta de imóveis comerciais no centro do Rio tem 50% dos imóveis estão desocupados. Aí você quer que o cara entre com uma ação para obrigar o outro. Basta mudar. É claro que é inconveniente, mas toda a movimentação de mercado gera atrito, gera inconveniência, mas é o que vai fazer os preços baixarem, porque se um proprietário é tão irrazoável que... O meu escritório no Rio entregou o imóvel. Entregou o imóvel. Porque, não, no Rio o cara não quis baixar o preço, tá, então fica com o imóvel, vai pagar aí, IPTU, etc. Então, só esse ponto que me ocorreu aqui, Olite, em linguagem musical, a gente fala dar uma palhinha, né? Dando uma palhinha num tema que começou a aparecer agora. Luciana, eu tenho a impressão de que, acho que os nossos convidados compartilham desse mesmo sentimento. Eu acho que todos nós nos deliciamos com essas falas de vocês, né? O Luciano tratou bem aí da questão da análise econômica do direito, da questão dos contratos, né?
E a Luciana, ela nos brindou aqui com uma aula de introdução à microeconomia, microeconomia clássica, e ela torna as coisas muito fáceis, né? Ela trata de racionalidade, de teorema de Coase, o teorema normativo de Coase. Eu lembro quando eu estava em Illinois, lá com o professor Nuno, com o professor Dharmapala. A gente chegou a ter aula com o professor Yulen, com o Thomas Yulen, que eu fui estudar esse negócio de teorema de Coase, o normativo, teorema de Hobbes. Caramba, que... Então, assim, aquilo é um troço dificílimo. Você está numa universidade estudando inglês, análise econômica do direito, mas se a professora Luciana tivesse dado aquela aula lá, eu teria aprendido mais facilmente. Então, professora, Luciano, muito obrigado, foi excepcional, né? Eu queria saber se os colegas têm alguma pergunta, gostariam de fazer algum tipo de questionamento. Eu vi aqui, Ulisses, que a Aureliano fez um comentário aqui, que no dia a Sim, dia... o Aureliano, né, logo no início, né? Sim. que é o aumento. Sim, é exatamente isso que aconteceu. O preço, gente, é gozado isso no Brasil. A gente estranha um pouco a oscilação de... Não estou dizendo o Aureliano, estou dizendo de uma maneira geral, nós estranhamos. Tanto que quando eu estava na Senacom, sabe qual é a maior reclamação dos consumidores na média, né? Eu sempre lembro, na média. A maior reclamação na média dos consumidores na plataforma do consumidor.gov.br contra o Uber, tarifa dinâmica. Sendo que a gente já sabe, alguns economistas já fizeram essa conta, o Cristiano Oliveira, né, de que a média que o Uber cobra, a média, é mais barata que a média da tarifa, porque a tarifa, o governo vai lá e fixa um preço que, se você andar às 3 da tarde, às 10 da manhã, que tem menos movimento, é aquele valor mais alto. Então, o Uber naquele valor é bem mais baixo, só que às 6 da tarde é mais claro, é oferta e demanda. Então, o que acontece? O preço da soja varia a todo em cotação. Então, para não correr esse risco, o produtor vende. Como o ser humano ele tem aversão a risco. Então, o cara vendeu e o outro também já vendeu. Então, fica difícil mexer nisso, né? Ainda mais sem levar em conta as consequências. Então, o produtor, claro, e de novo, né? Quando o Posner fala na quebra eficiente do contrato, ele não está dizendo que as pessoas devem, é uma descrição, que as pessoas procuram, por serem racionais, evitar. Por isso que a gente tem sistema judiciário, para garantir o cumprimento de contratos. No caso do direito comercial, não para fazer justiça contratual. Isso a gente faz com o direito tributário, com o direito, enfim, direito público, com educação, com saúde, com contrato, desde Aristóteles, né? A justiça é comutativa, não tem justiça distributiva em contrato. Então, a corte está lá para fazer cumprir, para evitar justamente que o produtor haja oportunisticamente, não estou generalizando, estou falando em tese, né? E na rodada seguinte, a gente não tenha problema com o financiamento da soja, e aí aquele justo pague pelo pecador, aquele cara que não tentou desviar a produção, não fique sem esse financiamento, que foi o que aconteceu em Goiás. Aí o cara vai ter que ir no Banco do Brasil, fazer penhor, oferecer ou dar as terras em garantia, fazer hipoteca, pagar juro. Esse é o cuidado. Lembram do leasing em dólar, né? O STJ mexeu no leasing em dólar, dividiu a conta, sumiu o leasing em dólar. Eu acho interessante, viu, Luciano? Luciana? Eu acho que, na verdade, nós, assim, essa nossa falta de manejo com conceitos econômicos no direito, isso nos traz muitos prejuízos, né? A gente tem muita dificuldade, por exemplo, no direito dos contratos, de perceber o contrato como uma alocação de riscos. A gente não trabalha isso, assim, pensar em riscos. Eu lembro que eu estava, uma época dessa, num juizado especial, e aí era uma situação de uma pessoa que foi fazer uma viagem, Luciano, e aí ela despachou um equipamento fotográfico dela na mala do avião, e aí era um equipamento que custava mais de 20 mil reais.
algo assim, muito caro. E aí essa pessoa ingressa com a ação, né, porque a companhia aérea só queria pagar aquele valor do limite lá da convenção de... Que é uma convenção que se aplica no mundo todo, né? A convenção de Montreal, não é isso? Ele veio de Montreal, né? Eu acho que é Viena. De Viena. Acho. Mas é uma das que tarifa, né? Isso. E aí a companhia aérea só queria pagar esse valor, né? E aí a pessoa ingressou com a ação, pedindo a restituição desse valor integral e danos morais. Aí a analista veio e disse assim, doutor, quanto é que eu concedo de dano moral? Aí eu disse, calma lá. Não, mas isso aqui é cláusula abusiva, obviamente, né? Eu disse, mas por que é abusiva? Vamos conversar. Não, doutor, porque a companhia aérea ela está praticando essa cobrança abusiva e o consumidor é parte vulnerável. Eu disse assim, me diz uma coisa, quem é que tem mais condições de saber o que o passageiro levava a bordo? Aí ela, mas isso interessa? Opa! Opa! Aí ela, eu acho que é o próprio passageiro. Por que ele não fez um contrato de seguro? Aí, que contrato é esse? Não, quando você vai lá, você tem a oportunidade de declarar o que você está despachando na companhia aérea. Olha, eu estou com uma carga, a minha mala, eu estou levando um equipamento de 30 mil reais. Eu quero declarar isso e eu quero comprar o seguro. Seguro, acho que 30, 40 reais, algo assim. Né? Você tem essa possibilidade. E aí, se você não faz isso, você tem que assumir esse risco. Né? Porque a companhia aérea, quando ela calcula o preço, ela já fez a análise dessa alocação de risco na média. Né? E se a gente vier agora determinar o pagamento de 30 mil reais em mais dano moral, a gente está refazendo esse contrato. Né? Então, assim, eu sempre conto essa história porque assim, a gente tem muita dificuldade para lidar com a ideia de risco. A gente não sabe o que é isso. Eu já dei algumas aulas de análise econômica do direito e quando eu chego ali na parte de seguros, né, eu pergunto aos colegas assim, vocês conhecem o que é comportamento oportunista, moral hazard e seleção adversa? As colegas, não, eu nunca ouvi falar disso. Gente, como é que a gente trabalha a ideia de seguro, não é, sem compreender o fundamento do risco moral, da seleção adversa? Então, eu acho que a análise econômica do direito, ela não veio, Luciana, ela não veio para nos doutrinar, não veio para substituir a eficiência no lugar da justiça. Não é isso. Não. Mas eu acho, não é isso. Mas eu acho que a análise econômica ela agrega muita coisa para a gente. Acho que é o Ivo Gico, ele diz uma coisa lá naquele livro que tu organizas, Luciano, que é o Direito e Economia no Brasil, que ele diz o seguinte, ele fala assim, o direito enquanto ciência, aí ele até brinca, vamos tomar o direito como ciência, vamos considerar que o direito é ciência. Né? Então, o direito ele tem por objeto a norma jurídica, né? A grande metodologia do direito é a hermenêutica. Mas nós não temos uma teoria sobre o comportamento humano. Né? E a análise econômica pode nos ajudar com isso, pode nos ajudar com essa questão do comportamento. Prever os efeitos do comportamento, saber se aquela interpretação que eu faço é uma interpretação que realmente vai afirmar o objetivo da norma ou, ao contrário, né, vai infirmar esse objetivo da norma. E isso acontece com alguma frequência porque a gente não tem essa percepção. Agora, a análise econômica do direito, ela é um caminho sem volta, né? Porque a gente começa a estudar a análise econômica, daqui a pouco você vem com a Behavioral Law and Economics, né? Que é a psicologia a análise do direito comportamental, neurociência, e fica uma coisa, porque há esse encaixe, né? As coisas vão se encaixando, né? A neurociência veio, no fundo, e a psicologia comportamental confirmar o pressuposto da racionalidade.
Só que nem sempre, claro, mas é como diz o Susten, e é importante não ficar essa coisa de liberal e não liberal, esquerda e direita. Não, é ciência. A ciência não tem lado, né? A ciência, então, quando vem o Kahneman, que é um psicólogo comportamental e demonstra com evidências científicas de que existem viés cognitivos, ele ganha o Nobel de Economia. De economia, não de psicologia. Porque a economia teve que se render às evidências. Aí vem a neurociência, confirma a psicologia comportamental. Sistema 1, sistema 2. Bom, mas ainda se trabalha com a tomada de decisão, porque o viés faz com que você não chegue à racionalidade, mas precisa chegar. Então, até porque é uma coisa que também eu tenho já dito, que o comportamento racional da economia é o que o direito também presume, a gente só não discute. Mas a pessoa, para ter capacidade para fazer um contrato, para praticar um crime, para entrar com uma ação, é a mesma da economia, que a pessoa consegue tomar uma decisão e que ela consegue compreender as consequências. Se a pessoa não conseguir compreender a consequência, não pode nem responder a um crime. Então, a teoria, no fundo, a racionalidade é a mesma, só que os economistas gastam mais tempo sobre essa perspectiva de comportamento humano, né? E esses vieses, essas heurísticas, elas são... Você tem isso, tem padrões para isso, né? Você consegue colocar isso em determinados padrões e sistematizar, né? Daí porque mesmo na psicologia comportamental, na psicologia social, você consegue trazer esse conhecimento para a análise econômica do direito e fazer essa confirmação da racionalidade econômica, né? Os colegas têm alguma pergunta, gostariam de fazer alguma consideração? Márcia, Desembargador Jorge, Eu vejo Aureliano. aqui, Eulides, uma pergunta aqui relacionada à eleição de foro, né? Muitos contratos desses são contratos empresariais e tem eleição de foro, né? Aí, hoje, tem precedente do STJ já sobre a validade da eleição de foro, né? Então, acho que esse não chega a ser um problema, porque não é uma relação de consumo. Maravilha. Luciana, como é que vocês veem essa questão do inadimplemento contratual eficiente? Isso vai pegar no Brasil? Isso pega no Brasil? Eu acho que pega todo dia, porque o brasileiro está sempre buscando uma maneira de descumprir um contrato. E o que me presume que seja eficiente para ele, porque assim como eu acho que ninguém faz um contrato contra si mesmo, ninguém descumpre um contrato contra si mesmo. O que o Posner diz é que, e a todo instante, eu agora, depois do governo, voltei para passar daqui a quarentena de 6 meses, voltei para a área da advocacia. Todo dia alguém me procura para descumprir um contrato. Ou seja, como é que eu, no fundo, como é que eu saio desse contrato? E aí o cara quer saber. Tem multa, tem cláusula penal, o judiciário vai, quanto tempo demora, tal. Assim como em toda crise econômica, aumentam os pedidos de recuperação judicial. Por isso que eu digo, o judiciário tem que cuidar os precedentes que ele cria, porque estrutura os incentivos da litigância. Se o judiciário descuidar, ele vai ter uma avalanche desses casos, por exemplo, de lei de dados. Então, por vezes, o judiciário que cria a própria... Claro, tem coisas que o que o juiz aplica é o que ele aprendeu na faculdade. A faculdade no Brasil, ela é tudo empacotado doutrinariamente, e não se ensina na faculdade a pensar sobre comportamento, sobre os currículos das faculdades de direito, remontam o currículo do século XIX. Eu já observei isso, os currículos. Eu montei graduação, salvo a graduação nova do INSPER, que é outra graduação do direito, a da FGV, que era diferente, acho que, enfim, já tomou um rumo que não é o mesmo, mas é um currículo bem diferente. Hoje, para dar uma ideia, hoje eu dei uma palestra para um colega. Primeiro eu dou matéria na GV de direito regulatório econômico, Law and Economics, direito em desenvolvimento. Qual graduação tem isso? E aí um colega hoje me pediu para dar uma palestra num curso optativo sobre plataformas eletrônicas.
regimes de responsabilidade de contrato. Então, tem cursos mais modernos, e as privadas acabam flexibilizando, porque são privadas. As públicas, para mexer num currículo, acho que tem que pedir bênção, não sei para quem. Então, e muito conservadorismo, porque no direito, o conservadorismo é a dogmática, aquela coisa que não pode vir nada de fora, que tal, e não, ou aquilo é uma coisa liberal de Chicago. Tem nada a ver com liberal de Chicago, vai ter que estudar, né? Olha, eu queria voltar um pouquinho na questão que você falou sobre quebra eficiente. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado assim nessa definição de quebra eficiente, porque não é porque assim, quebra eficiente em que perspectiva? Na perspectiva de quem quebra ou na perspectiva social, né? O conceito de eficiência na economia, muitas vezes, leva em consideração, na verdade, todo o ambiente, ou pelo menos o microambiente onde as transações acontecem. Só vai ser considerado eficiente se, para o ambiente, como todos os players envolvidos, ela realmente gera mais ganhos do que custos, né? Então, analisar uma quebra eficiente, levar em consideração as pessoas que estão envolvidas, não somente aquela parte que quebra, né? E se a gente for levar isso em consideração numa problemática tão grande quanto essa, por exemplo, do contrato de soja e de vários outros, né? Para a gente analisar o que é eficiente ou não, isso implicaria fazer uma boa medida, né, de impactos, né? E normalmente, infelizmente, isso não é feito, né? E aí, de novo, essas coisas não são fáceis de serem feitas na prática. Mesmo quando eu tenho poucas pessoas envolvidas, já é difícil, né? O cálculo do benefício do custo, enfim, né? De você permitir a quebra, de você não permitir a quebra. Quando vai aumentando a quantidade de players, de agentes, isso só tende a piorar. Então, eu acho assim que isso talvez seria só um argumento da gente levar cada vez mais a sério a análise de impactos, sejam regulatórios, sejam de decisões, sejam legislativas, né? A gente está começando a engatinhar. Estados Unidos já discute métodos instrumentais para análise de impactos, e não só no contexto econômico, mas sobretudo no contexto regulatório, jurídico, desde a década de 60, 70, aí já tem discussão a favor, contra, né? Alternativas novas, assim, gente se digladiando na academia para propor novas metodologias novas, e a gente nem começando, né? De novo, foi uma coisa que a Lei da Liberdade Econômica trouxe de positivo, e eu espero, assim, sinceramente, que a gente engate isso de vez. Eu sei que tem a LINDB, né, o próprio CPC, de uma certa maneira, traz a questão do consequencialismo, mas a gente tem que ir rápido, porque essas coisas são muito difíceis de serem analisadas na prática. A gente fala muito de análise de impacto, avaliação de impacto, né? Só com elas que a gente consegue avaliar se uma decisão de fato, seja judicial, seja regulatória, é eficiente ou não é. Né? Então, só para lembrar que quando a gente fala de quebra de contratos eficientes, né, quebra eficiente, é no contexto desse, não no contexto de quem está quebrando. Né? Assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Excelente. Nós tivemos aqui duas perguntas, eu acho que o Luciano até já respondeu no chat. Uma foi sobre da Laís, ela disse o seguinte: no ano passado, diversos produtores rurais de balsas entraram com pedidos de recuperação judicial, alegando crise no setor, o que diverge dessa informação do aumento do PIB no setor. Poderia ser visto como uma estratégia dos produtores para quebra de contrato? Aí o Luciano respondeu. Quer complementar mais alguma coisa, Luciano? Eu acho assim, né? Gente, os agentes... Eu fiz uma pesquisa para o CNJ sobre litigância. São 4 motivações para litigar na área civil no Brasil. Uma é porque a justiça é barata e não tem risco. Na visão dos litigantes, não é o que eu acho. A gente pediu para sociólogos entrevistarem as pessoas. Então, eu não li num livro, não foi um italiano, eu brinco com o nome de massa, né, Capelletti, que diz, não, o sociólogo foi lá e ouviu as pessoas e elas acham que o judiciário é muito barato, tem baixo risco. E a explicação para isso é que 70% dos casos, na média, tramitam com assistência judiciária gratuita, então o cara não paga, e se ele perde, ele não paga nada. Né? Então, isso acaba gerando litigância. Segundo, perspectiva de ganho. Então, quem entra e ganha, entra de novo. É um paradigma dos bens, né? Quanto melhor você... É como escola pública. Se você melhorar a escola pública, mais gente vai para lá. Né? Então, quanto mais o judiciário melhorar e mais der, mais gente vai. Eu lembro que eu tinha um aluno que pesquisou inadimplência de energia elétrica em Porto Alegre, justamente da CE,
que a empresa maranhense parece que lá comprou. E um dos motivos, assim, a inadimplência era por rua, a rua dos otários que pagavam e a rua dos espertos que não pagavam. Porque, claro, aí entrevistadas as pessoas, elas entravam com um advogado, como se diz, né? Os advogados estavam fazendo reuniões no condomínio, pegando procuração e entrando na justiça, alegando direito fundamental, que não podia cortar a luz, etc. Então, teve muita inadimplência de luz e a justiça mandava religar, né? Então, o cara não paga conta de luz em áreas de Porto Alegre, não é em zona de periferia urbana, então não, cara, não, porque é um direito fundamental e tal. Então, o judiciário dava guarida nesse ponto. Então, o terceiro é o uso instrumental da justiça. Então, as pessoas entram na justiça para ganhar tempo, para conseguir um acordo, não pela justiça com letra maiúscula. E quarta motivação, sim, a justiça pela justiça. Então, a justiça é um bem público. É como uma rua. Se todo mundo for lá, vai atravancar. Por isso que quando você tem atravancamento, como São Paulo, você precisa de rodízio. Você tem que ter um limite. Não é porque o parque é público que todo mundo vai lá, então eu vou acampar e vou dormir aqui. Não, é um bem público. Eu vou entrar aqui e vou dormir aqui. Eu lembro que eu tinha um amigo que passou num concurso para delegado, tinha um cara sempre sentado na frente da delegacia, né? Ele dizia que um dia, o que o senhor está fazendo aí? Não, isso aqui é público, eu estou sentado. Não, senhor, isso aqui é uma delegacia de polícia, isso aqui tem que funcionar. Não pode ficar sentado. Depois a piada era que o cara era um advogado, de fato, esperando um cara ser preso finalmente, né? O famoso porta de cadeia, né? Mas, não, enfim, quer dizer, você tem que ter limite, você tem que ter respeito à coisa pública. A justiça é um bem público. Então, você não dá para ficar aceitando qualquer tipo de situação, porque você está onerando, no final do dia, o contribuinte. Então, a justiça hoje está cara no Brasil, e ela é cara, sim, em termos de percentual de PIB, não pelo salário do juiz, pelo número de processos. Então, o judiciário também tem que se precaver de um uso, que a gente fez um evento no STJ, sobre litigância predatória. Você tem litigância predatória hoje, porque não precisa. Você tem casos que já estão julgados, aqui tem casos que não seguir precedente é muito ruim, porque, vejam, no Brasil a gente está, no Judiciário Federal, a gente gasta 90 bilhões de reais. E em saneamento básico a gente está gastando 15. Então, assim, está gastando muito mais em disputa do que em saneamento. A gente gasta em educação básica 45 bi, gasta em disputa 90, quer dizer, não é uma alocação eficiente, né? Então, e não que justiça seja eficiência, mas que ineficiência é injusto, puxa, né? Então, é que às vezes as pessoas confundem eficiência com lucro. O economista nem quer saber de lucro. Lucro é um conceito contábil. Agora, eficiência, gente, imagina se a gente fosse eficiente na vacinação, né? Não é isso que a gente quer? Ou a gente quer ineficiência na vacinação? A gente quer ineficiência no tratamento das unidades que atendam UTI. A gente quer ineficiência do fornecimento de oxigênio. É isso que a gente quer? Luciano, eu acho que a gente já está se encaminhando para o final. Nós tivemos aqui duas perguntas que eu vou entrelaçá-las, tá? A Sônia perguntou sobre a questão dos precedentes, perguntando como é que estava a questão dos precedentes. Tem um grupo de trabalho no CNJ sobre isso, porque está na lei já. Acho que a gente tem que fazer uma reflexão, e a pesquisa da MP vai nesse sentido, né? 70% dos juízes acham importante seguir precedente, mas ainda só 50% aplica porque acha que está interferindo na sua liberdade. Ora, gente, mas a liberdade tem responsabilidade, né? Claro que o juiz tem autonomia e tal, mas tem um sistema. E aí tem um livro importante do Chavel e do Kaplan, né? No fundo, o que é um sistema público de distribuição de justiça? O que é um sistema público de saúde? É um sistema que previne doença ou é um sistema que vai lá e atende todo mundo que precisa, né? Acho que um sistema público de saúde, ele previne mais do que trata as pessoas, porque ninguém quer que as pessoas fiquem, né, tendo doenças, né? E um sistema público de distribuição de justiça não é um sistema
Agora está na moda o tal do drive-thru, né? Que até tem umas coisas engraçadas assim de áudio que vazam, né? Como as pessoas falam drive-thru, porque no fundo não sei por que se fala esse termo em inglês, né? Mas, enfim, o drive-thru de vacinação. O judiciário não é um drive-thru de quem tem um problema vai lá resolver. Não é um problema, ele é um sistema público. Então, quando ele está lá para, muitas vezes, não ser usado. É como uma delegacia de polícia, ela não está lá para ficar investigando crime, ela está lá para não investigar. Ela está lá para que não aconteçam os crimes, né? Então, o juiz não deveria ficar infeliz se tem pouca demanda, ele deveria estar feliz porque significa que as regras estão sendo cumpridas numa sociedade. Senão, você vai ficar ali drive-thru judiciário. Aí nós vamos ter que botar... Eu brinco que hoje não é mais o princípio do juiz natural, que eu acho ineficiente. Acho que a pandemia vai mostrar, e o CNJ já baixou uma resolução, o 4.0, de especialização. Você tem que ter juizados especiais, tudo com distribuição funcionando eficientemente. O juiz natural, coisa mais medieval. Por que isso? Né? Se você tiver eficiência, é muito melhor. Entendeu? E a Justiça 4.0 vai permitir que eu escolha um juiz eficiente. Eu não preciso mais ir para a arbitragem, porque eu escolhi um juiz que conhece direito comercial, que conhece direito de família. Para que ficar atávico? E aí não é o juiz natural nada, é do estagiário natural. Porque qual é o ser humano que vai tocar 4.000 processos? Então, desculpa até o desabafo aqui, mas senão a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que um colega meu uma vez disse assim, eu percebo, olha, se você está falando sobre teoria dos jogos, e parece que os advogados trabalham com teoria dos jogos, as empresas fazem teoria dos jogos, tem um comportamento estratégico, só quem não aprendeu a ter comportamento estratégico foi o juiz. Então o juiz fica na mão de todo mundo, porque o advogado sabe jogar, porque o empresário sabe jogar, o juiz não sabe jogar. Então tem um texto teu, do Manuel Gustavo Neubart Trindade e do Rafael Bica Machado, Luciano, que eu gosto muito, que é um sobre o problema da morosidade e do congestionamento judicial no processo civil brasileiro, que você fala sobre teoria dos jogos na Economics of Litigation, né, na análise econômica do litígio. E você fala sobre isso, sobre a importância da gente trabalhar melhor precedentes, uma análise mais criteriosa da justiça gratuita. Você fala sobre as sanções do processo civil, né, para coibir aqueles comportamentos oportunistas. E eu acho que hoje você incluiria aí, na época você não incluiu, mas hoje você incluiria hoje aí as plataformas digitais. Por razões óbvias. Mas, Luciano, eu não sei se... Que, aliás, diga-se de passagem, o Maranhão é referência nacional em mediação em usos de plataformas. Então, o Maranhão deveria se orgulhar disso, né? E, portanto, essas iniciativas motivando... Aliás, o Maranhão saiu na frente do próprio CNJ, quando, né, o CNJ agora fez uma resolução no final do ano apostando em plataformas online. Mas é um caminho sem volta. Então, o Maranhão saiu na frente, vocês têm que se orgulhar. Luciano, o professor Lálio aqui disse o seguinte: como pensar em liberdade econômica se os contratos são padronizados e de adesão? Podemos pensar em vulnerabilidade de alguns dos contratantes? Isso é uma questão interessante, né? Sobre os contratos de adesão. A gente acho que desde a faculdade a gente demoniza contratos de adesão, Sim, né? sim. E eu acho que, assim, é claro que a gente tem que ter cuidado com a questão da vulnerabilidade, do abuso, mas eu acho que o contrato de adesão, ele guarda uma lógica de eficiência, né? Claro, imagina se todo mundo que for viajar de avião for discutir as cláusulas do contrato. A gente não sai no horário, vai ter que ter um diretor ali com poderes de negociar as cláusulas. Então, o contrato de adesão ele é apenas um reflexo da produção em massa. O problema estaria nas cláusulas abusivas, né? Que podem acontecer, sim, podem, em relações de consumo. Em relação comercial, de novo,
cara não vai fazer contrato contra si mesmo. Ainda que as condições não sejam a que ele quer, não tem como presumir que alguém que visa lucro vai fazer um contrato. Não tem como presumir isso. Já o consumidor é uma análise que tem que fazer caso a caso e que, se a gente quiser resolver caso a caso, o judiciário entra em colapso, né? Tem que ser problema, tem que tratar de maneira coletiva, né? E por isso que precisamos melhorar o tratamento coletivo de demandas e apostar em plataformas online. O judiciário não foi desenhado, volto a dizer, defendo, ele não foi desenhado para resolver o problema do cara que quer cancelar uma linha de telefone e não consegue. Nenhum lugar do mundo o judiciário assumiu esse papel. Não, eu não conheço. Então, se a gente quer resolver as coisas, a gente tem que ver se quer resolver. Eu, às vezes, fico com a impressão no Brasil que a gente não quer. Sabe? Chega na hora H, a gente fraqueja, né? Mas se quiser resolver, assim, eu não vejo um judiciário do Chile, que eu estudei a legislação. Luciano, o Chile é um país neoliberal. Bom, neoliberal com PIB per capita que é o dobro do Brasil, que já vacinou 80% da população, né? Só para a gente, senão a gente começa a se perder. Então, é um país de renda agora se tornando... Mas tem outros exemplos, né? Os Estados Unidos, o judiciário não se meteu nisso. Na Argentina, o judiciário não está aberto para esse tipo de coisa. Então, assim, porque é muito caro. O juiz é um cara caro para a sociedade. Ele não está ali para resolver um plano de cancelamento de linha. Ele estudou, tem muito investimento, assim, tem que achar outra solução para isso. Ou vamos pegar uma tutela coletiva grande, porrada, um caso e aí resolve para tudo com precedente vinculante, aí está resolvido. Posso pegar um gancho nessa discussão do Luciano? Vou ser bem rápida, tá? Por conta do tempo. Enquanto o judiciário estiver envolvido em discutir essas questões, ele vai deixar de ser usado para discutir questões mais complexas, né? Então, a gente tem todo um efeito, né? A gente poderia chamar um efeito um crowding out na economia. Você afugenta aqueles casos que, de fato, precisam ser, né? Precisam, de fato, do apoio da justiça, de um suporte judicial. E é um assunto meio espinhoso, mas que eu queria, assim, jogar, que nem o pessoal fala, jogar e sair daqui a pouco, né? Que o judiciário brasileiro ainda está sendo acessado por quem tem mais recursos. Quem não tem recursos ainda não está muito longe da justiça ainda. Eu tenho dados, se for necessário, a gente discute sobre isso, os senhores sabem muito bem também, né? E vai continuar sendo assim se ela continuar sendo acessada pela classe média alta, quem tem informação, quem pode pagar um advogado para resolver conta de luz não paga, corte de energia, etc. Então, a gente tem que repensar o papel da justiça, de fato, justiça com J maiúsculo, né? É impossível, né? É impossível imaginar que vão ser contratados mais e mais e mais juízes para dar conta de tudo isso, né? É uma questão de limitação natural, recursos são escassos, inclusive juízes, né? O tempo dos juízes. Mas, Luciano, meu amigo Luciano Tim, espero que você volte logo. Professora Luciana, também quero levá-la aqui para conhecer o nosso Parque Nacional dos Lençóis, no próximo, eu já conheço. No próximo eu quero. evento. Eu quero. Lembra que acho que foi o contrato que eu fiz, não foi? Foi. Que o pessoal queria me pagar honorários, eu disse, não, eu quero só né, como é que diz a estadia? E foi o contrato. Foi bom. Exatamente. Vi que o Paulo Velten está aqui, manda um abraço para... Está aqui o desbarro do Velten. Paulo Velten. Eu não sei, ele mandou uma mensagem aqui. Está aqui. Estou presente, sim, ouvindo desde o começo. Eu acompanhei a boa parte de sua fala, saí de um evento, depois acompanhei também a fala maravilhosa aí da professora Luciana. Mando aqui boa noite para todos, parabéns aí, Olides, pelo evento. Fiquei Paulo, muito feliz. Não sei se você pegou a minha provocação, que a última vez que eu fui, eu jantei, né, na presença de amigos, tomamos um bom vinho, e agora esse pessoal aí da associação, Paulo, fica me convidando e nem um café, porque essa coisa online... Pois é, esses caras, eles realmente fizeram esse papel feio aí, não apareceram para pagar a conta, viu? É verdade. A sorte deles é que na época eu não era o corregedor, viu, Luciano?
É só uma brincadeira, turma. Estou muito feliz aí com a presença de todos e quero parabenizar aqui o Olídice por ter organizado esse evento aí, a Associação dos Magistrados. Eu acho que eventos como esse, Olídice, só engrandecem aí o papel da própria associação e a magistratura maranhense de um modo geral. Essa visão do Luciano e da professora Luciana é uma visão moderna, né, não só de contrato, mas da própria visão que o Poder Judiciário hoje deve ter de contrato. Eu me recordo que, no meu trabalho de doutoramento, eu fui explorar exatamente isso, a construção de modelos jurídicos, né, no âmbito do direito dos contratos, e usei muito aí da ciência do Luciano, da professora Luciana também, que foi fundamental para eu poder compreender essa nossa intervenção, muitas vezes realizada na boa intenção, né, de entregar a justiça, mas que muitas vezes acaba servindo para atrair mais demandas que não são demandas sinceras, né? Essa semana mesmo nós tivemos com o professor Técio Sampaio Ferraz, e eu me recordo, Luciano, de uma fala dele que foi muito importante para mim, né? Eu aprendi isso aí e introjetei no meu trabalho judicante. O professor Técio, ele dizia o seguinte, de forma muito simples, que as pessoas têm interesses, nem todos dignos de tutela, né? Então, a gente tem uma cultura que é natural, né? O juiz brasileiro, ele não é responsável por isso, né? O juiz brasileiro, e não estou dizendo isso porque aqui nós estamos numa sala repleta de bons juízes, né? Vejo aqui vários, não é por isso, é porque o juiz brasileiro, na verdade, isso aconteceu, ele foi colocado numa linha de produção, né? Ele não tem condições de analisar de forma adequada essa quantidade absurda de demandas. Nós ainda não temos uma cultura de respeito a precedentes, você falava disso aqui muito bem, mas estamos avançando muito nessa área. Eu acredito muito na magistratura brasileira e tenho um apreço especial pelo trabalho dos colegas que avançam nessa linha de compreender o que está acontecendo, né? O atual fenômeno histórico, o próprio protagonismo do Poder Judiciário, sobretudo nessa área aí, né, da microjustiça do caso concreto, e eu vejo que a gente está indo num bom caminho. A minha visão, apesar de tudo que a gente já identificou na própria fala aí do Luciano, de muitas vezes crer que a gente não está com esse propósito sincero de resolver problemas, mas eu tenho aí uma visão muito positiva e construtiva de que o Poder Judiciário ele realmente está amadurecendo, ele está começando a compreender que o contrato como já dizia lá atrás, o velho Enzo Rocco, né? O contrato nada mais é do que um instrumento de formalização jurídica de operações econômicas, né? Não nos cabe, portanto, refazer o contrato, reescrever o contrato. Nos cabe o papel de interpretar o contrato e buscar aquela interpretação que ela seja ali rente aos fatos da vida econômica, né? Quando nós, intérpretes, realizamos uma interpretação que ela é dissociada dessa realidade econômica, é óbvio que o resultado não vai ser positivo. Mas o que eu vejo aqui, ao fim e ao cabo, é que o judiciário brasileiro, né, ele tem, sem dúvida nenhuma, a partir de debates como esse aqui, né, você vê que nós estamos aqui há muito mais de uma hora acompanhando, assistindo e aprendendo muito, ele tem tido essa vontade republicana de compreender o que acontece, de estar atento a esses novos fenômenos do direito, né, de trabalhar hoje com conceitos da análise econômica. E, portanto, a visão que eu tenho é positiva, de que nós estamos avançando para realizar aquilo que é o nosso grande papel, né, de entrega da tutela jurídica, jurisdicional adequada. Esse é o grande desafio, né? E é isso, amigo. Fico muito feliz aí, parabenizo mais uma vez a todas e a todos, e quero dizer que, para mim, aqui, eu fechei o dia com chave de ouro, ouvindo aí o Luciano Tim, a professora Luciana, doutrinadores pelos quais a gente tem uma profunda admiração.
Muito obrigado, viu, Olides? Luciano, um abraço. A Esse- próxima vez a despesa é do Olides. Agora que o corregedor falou, a gente já pode encerrar, né? Porque eu estava esperando Olha, eu a tô só vendo aqui, viu, Olides? a O fala final. desembargador Jorge, manda um abraço para ele. Eu Desembargador tinha Jorge. visto aqui a desembargadora Galiza também. Todo mundo, Gervásio, a Ticiane, nossa colega de ouro aí da regularização fundiária. Ela com essa sala bonita dela aí, ó. Maravilha. Márcia também, estou olhando aqui, a Josiane, um abraço no coração de todos. Marcelinha está aqui aparecendo também, Guanaré, Ronaldo, é tanta gente que não dá nem para a gente falar o nome de todo mundo, viu? Mas eu fico muito feliz, porque o que a gente está vendo aqui, turma, é o melhor da magistratura maranhense. O Márcio aqui, meu colega lá auxiliar, Sônia Amaral, o melhor da magistratura maranhense, atenta aí à melhor doutrina brasileira na área de direito dos contratos. Maravilha. Desembargador, obrigado. Mas aí, Luciano, olha, Luciano, nós tivemos hoje aqui um público de 50 magistrados e magistradas, né? Apenas juízes e juízas, né? Tivemos também assessores do Tribunal de Justiça, que eu agradeço pela presença, e eu acredito, Luciano, professora Luciana, que hoje nós saímos daqui juízes e juízas melhores, né? E eu acho que é isso que fica, eu acho que nós agregamos conhecimento, eu acho que a gente vai refletir muito sobre tudo o que foi dito aqui, e eu agradeço muitíssimo ao professor Luciano Tim e à professora Luciana Eng por esse maravilhoso evento, esse maravilhoso webinar. Aguardo vocês aqui num próximo evento presencial aqui em São Luís, e uma boa noite a todos, fiquem com Deus e vamos descansar agora. Muito obrigado. Boa noite, obrigada, abraço a todos. Abraço grande a todas e a todos. Abraço, Anderson. Está aí ainda? Desembargador Jorge, Ronaldo, Márcia. Parabéns, Ulisses. Olha, o desembargador Jorge, eu vou fazer aqui uma desembargadora Galiza. Ele já botou Marcela, uma crítica aí minha amiga lá no querida. grupão aí dos desembargadores. Marcelinha. Gente, boa noite a todos, então. Eu vou encerrar aqui. Boa noite, excelente. Muito bom. Gostou, Marcinha? Então, esclarecedor por demais. Maravilha. Meu amigo Guanaré, minha querida Josiane. Parabéns, Olides. Muito bom, viu? Rapaz, o professor Lálio está aí com essa barba aí, está parecendo aqueles atores latinos, né? Espanhóis. Foi maravilhoso. Foi muito esclarecedor, viu? Parabéns aos professores. E foi boa a convivência aqui com os colegas, o aprendizado, viu? Maravilha. Lálio. Tchau, boa noite. Boa noite. Muito bom. Um grande abraço a todos. Guanaré. Guanaré.